Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Você que nos assiste por meio da TV Araçuaí. Hoje, segunda-feira, 17 de julho, está entrando no ar o nosso programa Iluminar. Estamos entrando na sua casa através da TV Araçuaí, nossa TV participativa, TV da nossa cidade, que vem levando até você uma programação dedicada, feita com carinho especial para você que nos apoia, você que nos assiste. Está aí o nosso programa Iluminar e nós queremos entrar no seu lar, levando toda segunda-feira a palavra de Deus, uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de vida para você. É sempre bom ter a sua companhia. Desde já, muito obrigado. Hoje nós vamos falar aqui de um sacramento. Já tivemos aqui diversos programas nos quais nós falamos de batismo, falamos de Eucaristia, falamos de penitência e hoje nós vamos falar de um outro sacramento. Você já ouviu falar de unção dos enfermos? Talvez você já tenha ouvido aí falar disso quando você está na missa ou em algum outro local religioso. Mas o que significa? O que é essa tal de unção dos enfermos? Para que ela serve? Qual a finalidade dela? Se é um sacramento, por que ele existe? Qual o sentido da unção dos enfermos? Para quem? E quando é que nós devemos pedi-la? Tudo isso nós vamos falar aqui no nosso programa de hoje. Quem pode receber, quem não deve receber a unção dos enfermos? Nós vamos falar ainda de viático. Dificilmente vocês já têm ouvido falar da palavra viático. Vou explicar aqui para vocês também o que é o viático na fé, no ensinamento da igreja. Muito bem. Vocês sabem que um dos maiores males que afligem a humanidade é a enfermidade. A doença é sempre um momento difícil para a vida de toda pessoa. Desde uma doença mais simples, como um resfriado, uma virose que nós adquirimos neste tempo de inverno, que muda o clima de nossas cidades, até uma doença mais grave que pode levar ao interrompimento da vida das pessoas. E, de fato, são momentos difíceis para quem vive e passa pela experiência da doença. As dores, as enfermidades, tudo isso cria uma experiência nova para as pessoas. E ninguém gosta de ficar doente. Quem dizer que tem prazer em ficar doente está muito equivocado. Não é comum as pessoas gostarem de ficar doentes. Nossa TV Araçuaí, por exemplo, tem sempre levado até você, através do Viver Bem, dicas de saúde, sempre levando até você experiências, mas sobretudo a sabedoria da ciência que vem nos ajudar a combater os males corporais, os males físicos, as doenças, as enfermidades. E quem tem fé, você que me assiste, nós homens e mulheres que acreditamos em Deus, temos uma fé que nos conduz para a vida, nós devemos então compreender a doença, não de um modo diferente, mas enfrentá-la com atitudes diferentes. E aí nós somos convidados, inclusive, a compreender a dor que é gerada pela enfermidade de um modo distinto. E o que a igreja propõe? Enxergar a dor como um mistério. De fato, a dor para a vida humana, ela é esse mistério. Nós temos dificuldade de compreender por que existe. Por que há sofrimento no mundo? Você já se parou para se perguntar? E a igreja, ela se ocupa também de responder essa pergunta às pessoas, à humanidade. Por que há? Não só a filosofia, as ciências humanas buscam responder essa pergunta, mas também a teologia, a catequese da igreja, quer também ajudar a iluminar a nossa vida. Por que nós sofremos? Porque passamos por momentos difíceis e, inclusive, por momentos de doença física, em que o nosso corpo fica, de fato, fragilizado, sofrendo aí diversos males. E sobre essa questão do sofrimento, nós temos a pessoa de Jesus. Ele, sem dúvida, na sua vida, ele viveu a face do sofrimento, ele se deparou com a face do sofrimento. E ele desejou, ele quis estar ao lado de quem sofria, de modo que ele demonstrava um cuidado muito especial
com os doentes. Nós vamos ouvir textos aqui hoje e podemos encontrá-los diversos na Escritura, em que Jesus ele está em contato com aquele que está doente, aquele que sofre uma enfermidade. Da mesma forma como Jesus amava, e quando era possível ele curava, ele estava ao lado, ele animava o doente, a igreja continua seguindo os passos dele, que é o nosso mestre, ela continua amando o doente, desejando estar ao lado do enfermo e, se possível, levando até ele algo que alivie o seu sofrimento, alivie a sua dor. Assim, ela deseja, então, nos fazer compreender o sentido da dor, por que ela existe, mas mais do que isso, oferecer àquele que sofre, àquele que está afligido por um mal, oferecer uma certa libertação de toda essa estrutura de dor e de sofrimento. A igreja nunca vai apoiar nenhuma espécie de sofrimento, inclusive o sofrimento físico, o sofrimento do corpo. Por isso, cada pessoa, cada fiel, aquele que, de certa forma, crê em Deus, ele deve se colocar ao lado daquele que sofre como um apoio necessário, uma presença amiga, uma presença de conforto. E nós temos mais do que isso, nós temos algo a oferecer que nós chamamos de sacramento da unção dos enfermos, oferecer como experiência de cura e de libertação para aquele que sofre. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas você não saia daí, temos muito que falar aqui hoje sobre a unção dos enfermos, vamos refletir mais sobre a doença, o mal que ela traz para nós e como, então, experimentá-la sem perder a fé em nossa vida. Já já estamos de volta. Vestibular Unopar Araçuaí. Quer fazer a sua graduação na Unopar, líder em EAD no país? Aproveite esta grande promoção e estude já sem pagar nada agora. É isso mesmo, estude já sem pagar nada agora. É a Unopar Araçuaí realizando o seu sonho de ser um profissional de sucesso. São mais de 30 cursos disponíveis. Unopar Araçuaí, mais próxima para você ir mais longe. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Construvale, tudo para construção, telha colonial, cimento, cascalho, areia, pedra, brita, material elétrico, hidráulico, madeira, ferro, piso e muito mais. A Odonto Radio Center é uma empresa do segmento de radiografias odontológicas, com excelente qualidade de imagem geradas pelo sistema digital, o que nos permite entrega das radiografias imediatamente. Em breve estaremos disponibilizando tomografia computadorizada para maior precisão de diagnósticos e tratamentos. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na 5 Dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa
iluminar. Hoje, nessa segunda-feira, 17 de julho, já estamos aí já passando para a segunda quinzena do mês de julho. E toda segunda-feira está aqui sempre ao meio-dia e também às 19 horas o nosso encontro de reflexão e de fé. E hoje nós estamos levando até você o tema da unção dos enfermos. Já começamos fazendo uma introdução sobre a experiência de dor e de sofrimento e vamos aprofundar ainda mais falando da dor, da doença e como então a fé propõe a libertação dela. Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo e olhar para a cultura do tempo de Jesus. É impossível você ler a palavra de Deus sem acesso à cultura da época em que ela foi escrita. Muitos males que ocorrem hoje nas religiões é que eles fazem uma leitura fundamentalista da palavra. O que é uma leitura fundamentalista? É uma leitura deslocada da cultura, da realidade social, política, econômica da época em que ela foi escrita. Jesus, ele vive em uma sociedade, a sociedade judaica, e essa sociedade, ela tem algumas compreensões, alguma cultura. E a cultura de Jesus dizia que a doença, em muitos casos, ela era fruto de um pecado que gerava um castigo. Essa era, de certa forma, a teologia do judaísmo do tempo de Jesus. E aí nós podemos nos fazer um questionamento para interpretar essa realidade nos dias de hoje. Se a dor e o sofrimento, eles viessem de fato de um castigo, fosse fruto de um pecado, ou seja, fosse um castigo por causa de um pecado, por que Jesus teria sofrido se o ensinamento da fé e a tradição da igreja nos diz que ele viveu em tudo a condição humana, menos no pecado, ou seja, ele não pecou. Então, por que o sofrimento seria fruto do pecado se ele próprio sofreu em sua carne e um sofrimento bem elevado, a tal ponto de gerar a sua morte? Aqui, então, nós podemos eliminar de nossa consciência essa ideia de que a doença, a enfermidade, a dor que vem sobre nós, ela é fruto de um pecado. Isso é talvez uma ideia equivocada de uma cultura da época de Jesus. E ainda mais podemos dizer, Jesus Cristo, ele não só sofreu na sua época, em sua vez, ele continua sofrendo como? Não há um derramamento de sangue, não há nada violento, mas ele continua sofrendo em cada pessoa que sofre, em cada abandonado, ele continua morrendo em cada assassinato e ele continua sendo crucificado nas pessoas que vivem aí a sua cruz de cada dia. Ou seja, o sofrimento, ele não abandonou a realidade de Jesus nesse sentido. A vida humana, ela é tão próxima da vida do Filho de Deus que em cada sofrimento humano, de alguma forma, ele participa da nossa dor e do nosso sofrimento. Então, o que a fé católica vai dizer, então, sobre a doença? Constatada uma realidade de enfermidade, a fé católica diz que todo aquele que crê em Deus deve lutar com todas as suas forças, ardentemente contra a doença e procurar com muito empenho o que nós podemos chamar o tesouro da saúde. Viver bem, viver com saúde é encontrar um tesouro. E aquele que está doente deve empenhar-se para buscar a recuperação da saúde. É isso que a igreja ensina. Temos que ter muito cuidado com outros ensinamentos diversos que surgem por aí. E aí, uma coisa importante, por que a igreja diz que quem está doente deve buscar com todo o seu empenho, com todas as forças possíveis, as forças éticas, buscar a recuperação da saúde? Porque só alguém que está bem, alguém que está com a saúde física, e aqui depois nós vamos falar da saúde espiritual também, só quem está nessa condição é que pode desempenhar bem seus papéis fundamentais na vida, que é o papel na sociedade e o papel na igreja. Isso que é importante. A igreja diz que devemos buscar com todo o empenho a recuperação da saúde, porque, estando com saúde, nós podemos desempenhar com muita solicitude o nosso papel na sociedade, e ele existe,
Ele existe, ele é muito importante, e o nosso papel enquanto igreja, enquanto comunidade de povo que tem ali as atividades a serem desempenhadas. Muito interessante, quando um fiel fica doente, a igreja sente a sua falta. Nós que estamos ali na igreja todos os dias, os padres ou as pessoas mais próximas, quando você, meu amigo, minha amiga, quando você fica alguns dias sem, podemos dizer assim, sem aparecer, a gente se preocupa, o que está acontecendo? Quando você fica doente, a gente reza pela sua recuperação. A igreja se preocupa com os seus fiéis, sobretudo quando eles passam por momentos de dificuldade, momentos, sobretudo, momentos fortes de doença, momentos de dor e de sofrimento. Como então nós vamos entender o sofrimento que é gerado por uma doença? Porque sempre haverá. É impossível haver doença sem essa experiência de sofrimento. São Paulo, quando ele vai escrever nas suas cartas, ele traz uma iluminação. É uma iluminação essa linguagem dele. Ele vai dizer assim, o sofrimento humano completa aquilo que faltou ao sofrimento de Cristo. O que São Paulo quer dizer com isso? Que a relação nossa com Jesus, ela pode ser tão próxima que, assim como ele assumiu para si a enfermidade, a dor humana, vivendo ela na sua própria carne, nós também podemos viver. E naquilo que nós sofremos, nós estamos também dividindo a dor do Cristo e ainda completando o sofrimento que ele não passou em sua vida. Por isso, os doentes e aquelas pessoas que cuidam dos doentes, a igreja nos pede isso. Tanto a pessoa enferma quanto aqueles responsáveis pela saúde dela. Aí nós podemos dizer todo o corpo da saúde, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, etc. Todas essas pessoas, elas devem então lutar com tudo aquilo que é proveitoso. Aqui é importante porque a igreja, ela tem a ética. A fé cristã tem a ética cristã. E a ética cristã, ela tem os seus valores, aquilo que ela acredita que é fruto do Evangelho. Por isso nós dizemos, lutar com tudo aquilo que é proveitoso. Nós sabemos que a igreja, alguns métodos que possivelmente poderão vir a restabelecer uma cura, a igreja ainda não tem um perfeito apoio, porque às vezes ferem a ética cristã. Vocês sabem aí de alguns exemplos que a igreja não apoia, a igreja ainda não pode apoiar por causa da sua ética, da ética cristã. Lutar com tudo aquilo que é proveitoso para recuperar a saúde. Existe uma obra de caridade, visitar os doentes. Lá nas obras de caridade que existem, uma delas é visitar os doentes. Há quanto tempo você não faz uma visita a alguém que está doente? Há quanto tempo você não vai a um hospital visitar aquelas pessoas que estão ali acamadas e enfermas? Com isso, a igreja deseja dar auxílio, isso é presença, dar conforto para a alma da pessoa que está passando por uma enfermidade e, quando possível, também dar um auxílio para o corpo, a restauração da saúde física. Nós vamos para o nosso intervalo, mas você continue nos assistindo, já estamos de volta e vamos continuar a nossa temática. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Madeirarte produz sob medida e com toda a dedicação os móveis e ambientes dos seus sonhos. Possui soluções sob medida para residências e ambientes corporativos. Madeirarte Móveis Planejados. Qualidade e compromisso com você. Telefone 37 31 41 97. A Neo Soluções Ambientais é uma empresa que atua em 2 segmentos: licenciamento ambiental e projetos agropecuários. Araçuaí e região contam com a empresa que faz a ligação direta do produtor com o crédito rural. Neo Soluções Ambientais, matriz 33 37 31 2204.
Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoy tem tudo para a sua obra, com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral e fabricamos o melhor tijolo da região, nos moldes e medidas certas para a sua obra. Fercoy, onde seu bolso não dói. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Autoescola Maioral. Aqui você tira sua CNH em todas as categorias. Moto, carro, ônibus e carreta. A única com motopista credenciada no Detran. Tá pensando em casamento ou esperando aquela tão sonhada formatura? Vem aí a primeira feira de noivos e formaturas de Araçuaí, dias 5 e 6 de agosto no Planalto Tênis Clube, com desfile de noivos vestidos de festa e lingerie. Venha conhecer a nossa feira, visitar nossos estandes e fechar o melhor negócio. Feira de noivas e formaturas. Mais informações 991 17 72 27 e 999 75 89 18. Estamos de volta com o nosso programa Iluminar. Coisa boa ter a sua companhia. Eu gosto sempre de dizer, às vezes a gente encontra as pessoas na rua, às vezes na própria missa ou nos nossos encontros que temos por aí. Algumas pessoas vão dizendo, olha, estou acompanhando o seu programa. Muito bem, nós agradecemos a sua colaboração, a sua presença, agradecemos esse contato que nós podemos ter por meio aqui da TV Araçuaí. Continue nos assistindo e também convide mais pessoas a participar conosco desses momentos de reflexão. Nosso programa Iluminar de hoje está falando de uma temática assim. Nós queremos iluminar a vida do doente. As pessoas que estão doentes, e algumas mais, outras menos, elas sofrem grandes quedas assim na sua vida. Tem pessoas que, pela gravidade da doença, também têm uma interferência no seu psicológico. Algumas pessoas ficam desanimadas, tristes. Algumas têm poucas forças para lutar contra a doença. E a igreja quer, então, também levar luz para esse momento que pode ser de treva para a vida daquele que está doente. Às vezes, aquele que está passando por uma experiência trágica. Iluminar a sua vida através da palavra. Meu irmão, minha irmã, uma coisa aqui muito importante, muito séria. A fé, ela não está aqui em substituição à ciência. Foi-se o tempo em que ciência e fé não combinavam. Isso já está superado pela teologia e a tradição da igreja. De modo que nós temos que ter muito cuidado com algumas experiências de fé que querem retirar da vida do doente a necessidade da ciência, da medicina. Por exemplo, aquelas pessoas que às vezes dizem, eu vou me curar somente rezando. E aí não buscam o apoio médico, não buscam a medicação adequada. A igreja não apoia esse tipo de atitude. A igreja vai nos dizer, a própria medicina pode se tornar um canal da graça de Deus para que a salvação chegue até você. Tanto é que quando a igreja ela vai aprovar um milagre acontecido para que aquela pessoa, o santo que realizou o milagre, ele possa ser canonizado, a igreja tem uma junta médica para provar com a medicina que houve ali de fato um milagre. A igreja não apoia esse tipo de experiência. Se você está doente, você pode fazer a sua novena, beber a sua água benta, você pode rezar uma missa por intenção da saúde, mas isso não vai tirar de você a necessidade de um acompanhamento médico, tá bom? Essa é uma dica que a gente precisa iluminar as pessoas. Então, Jesus cuidou dos doentes. Ele, de fato, ele cuidou, ele tocou, ele se deixou ser tocado. E a igreja, então, desde o seu início, quis fazer o mesmo. Cuidar também dos seus doentes. Vocês sabem que grandes hospitais hoje em dia ainda estão, de alguma forma, ligados à igreja.
E no início, mais ainda, o nosso próprio Hospital São Vicente de Paulo, ele tem uma relação, desde a sua criação, muito próxima com a igreja. E por nossas cidades afora, muitos dos nossos hospitais ainda estão na mão de congregações religiosas ou de dioceses, estão aí cuidando dos doentes. Como que a igreja, então, se ocupa do cuidado? Através, então, desse sacramento. São Tiago, lá nos primeiros anos da igreja, no seu capítulo 5 da carta de Tiago, ele vai dizer, se um cristão está doente, ele vai chamar um presbítero da igreja. Quem é o presbítero? É o padre, somos nós. Ele vai chamar o presbítero da igreja e ele fará duas coisas. Ele fará a unção com óleo abençoado, mais a oração do presbítero. Aqui interessante que São Tiago, já nos propõe desde o início da igreja convidar um presbítero para que ele realize a sagrada unção e também faça a oração sobre o enfermo. Para que isso, meu irmão, minha irmã? Para que diante dessa experiência e de ansiedade que é própria de quem está doente, diante dessa tentação, ele não perca a sua fé. Olha só, a doença é uma experiência assim de muita ansiedade, a gente fica com vontade de se curar logo, mas cada processo leva um tempo. Uma gripe, por exemplo, sara mais rápido, 2, 3 semanas ou até menos. Já uma experiência de doença mais grave, ela leva um período maior para a recuperação. Como lidar com isso? A ansiedade. Por isso a igreja se faz presente para ajudar as pessoas a não desanimar e não perder a fé. A oração mais a imposição das mãos. Quando você convida o padre para fazer a unção, um doente que está na sua casa, ele então irá abençoar essa pessoa através da imposição das mãos e irá então ungir os membros daquela pessoa, a fronte e as mãos, com o óleo abençoado pelo bispo no dia da missa da unidade, que também pode ser o óleo abençoado pelo padre ali naquele momento. E quem é que age, então, nesta unção que é feita sobre o doente? É o próprio Espírito. Todo o sacramento, ele acontece, a sua eficácia se dá mediante o Espírito de Deus que age ali na vida da pessoa que o recebe. Não é o padre que está ali para curar, é o Espírito de Deus que é derramado sobre o doente para que ele recupere de verdade a sua saúde. De tal maneira que a unção, ela existe para ajudar o doente a suportar a dor, suportar ali aquela experiência e combater o mal, que pode também se fazer presente. Muita gente perde a fé, muita gente perde a esperança diante de uma doença. Meu irmão, minha irmã, você é convidado a não desanimar, mesmo diante dos desafios grandiosos da vida e quando esses desafios estão ligados à nossa saúde. A igreja, então, vai sempre buscar a salvação da pessoa. A salvação aqui tem 2 significados. Toda vez que nós falamos salvação, a gente imagina logo que salvação é vida eterna somente. De fato, a plenitude da salvação é quando, encerrada aqui a nossa jornada humana, nós experimentarmos a realidade guardada para todos nós. Mas salvação, ela começa aqui. Salvação para quem está doente começa com a libertação da sua doença. Salvação e cura. As pessoas precisam começar a serem salvas aqui hoje para poderem um dia experimentar a salvação junto de Deus. Por isso a gente quer estar presente junto do doente, levando a ele aquilo de melhor que nós temos. A graça do Espírito Santo através do óleo abençoado e através da nossa oração. Nós vamos para o nosso intervalo, mas você não saia daí, já estamos de volta para o nosso 4º bloco. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade, 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale!
Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962 1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. Na Informax você encontra as melhores condições para ter a sua conexão com a internet. Excelente atendimento com planos de 1 a 5 megas, com os menores preços. Para planos maiores basta nos ligar. Na Azul Martins, você é mais que um cliente. São 30 anos ao seu lado, oferecendo soluções sofisticadas em eletrodomésticos, móveis, colchões, estofados e peças para decoração, sempre adequando funcionalidade e beleza ao seu bom gosto. Venha nos fazer uma visita e conheça as melhores alternativas para sua casa com os melhores preços, o atendimento e a pontualidade que fazem toda a diferença. Azul Martins Móveis e Decorações, Avenida Bom Jesus, 400, Centro, Araçuaí. Zip Cosméticos e Perfumaria. Produtos de beleza em um só lugar. Fone 33 3731 42 21. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. De volta, nosso programa Iluminar. Hoje, nessa segunda-feira, nós estamos com muito cuidado, muito carinho, falando para você da unção dos enfermos. Talvez você tenha um doente aí na sua casa, do qual você cuida. Talvez você conheça alguém, um vizinho, que esteja passando por um momento de enfermidade. E a enfermidade aqui, ela pode ser por uma doença, mas também pode ser aquela enfermidade fruto da experiência de vida, vamos assim chamar. Fruto da caminhada natural de todo homem e de toda mulher. As pessoas, quando ficam também muito idosas, elas experimentam na sua vida ali uma espécie de enfermidade. E como que a igreja se faz presente nesses casos? Através deste sacramento belíssimo que é a unção dos enfermos. Uma pergunta: quem deve receber a unção, padre? Quem é que pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Nós vamos aqui definir algumas categorias que podem receber este sacramento. Em primeiro lugar, aquelas pessoas que passam por uma doença grave. Como identificar uma doença grave, padre? Olha, nós temos aí uma série e aí a própria medicina vai dizer, né, o que é uma doença grave e o que não é. Nós sabemos. Um resfriado não é doença grave. Ele pode ocorrer a você, inclusive, diversas vezes ao ano. Quem tem a imunidade baixa, mesmo como eu, sofre, às vezes, de resfriados e alergias o tempo todo. Mas doença grave está além disso. Ou então, quem passa por enfermidade por causa da velhice. Isso é natural. Que quem experimenta aí a velhice nos seus dias, quem já passou por uma experiência mais longa de vida, ele possa, então, sofrer as consequências, o próprio corpo vai enfraquecendo aos poucos. Essas são as doenças por a enfermidade por velhice. Essas pessoas também podem receber o sacramento da unção dos enfermos. Outra pergunta: pode ser mais de uma vez? Eu tenho um doente em casa que já recebeu a unção dos enfermos. Ele pode receber uma segunda vez? Pode sim. Por duas razões. Uma vez que a doença talvez ela tenha se agravado ainda mais, ou que o doente esteja ainda ali convalescendo, ele não tenha conseguido uma restauração da sua saúde. Ele pode, então, chamar novamente o presbítero, o padre, para se fazer presente e, de novo, levar
até ele o sacramento da unção dos enfermos. Tem um outro caso muito específico, em que a pessoa pode receber este sacramento. Não é muito utilizado, mas é muito válido. As pessoas que vão passar por um procedimento cirúrgico proveniente de uma doença grave. Se eu estou com uma doença grave, vou passar por uma cirurgia de risco, assim nós podemos chamar, e podemos falar disso com muita tranquilidade, a pessoa pode pedir, solicitar ao padre a unção do enfermo antes de passar por esse procedimento cirúrgico. E ali a pessoa também recebe uma oração, uma bênção, com o desejo de que tudo ocorra de acordo com a vontade de Deus, mas que ocorra para o bem do doente. Também pessoas que são muito idosas, que não apresentam uma doença especificamente, mas está em casa, não pode sair de casa, não consegue mais o convívio na sociedade, a participação na comunidade de fé, está ali debilitada simplesmente por uma questão de idade, essa pessoa também pode receber o sacramento da unção dos enfermos, mesmo que não esteja doente, que consiga desempenhar ali algumas pequenas funções de casa, pode também receber. Certo. Outra questão, crianças. Quando é que uma criança pode receber a unção dos enfermos? A criança pode receber na medida em que ela já desempenha o uso suficiente da razão. Para a igreja, em qual idade nós desempenhamos o uso da razão? A partir dos 7 anos de idade. Quando você completa ali os 7 anos, se supõe que essa pessoa já tenha o uso da razão, que ela já consiga desejar, raciocinar por si mesma. Mas haverá casos especiais de pessoas que, por uma doença ou por outra, não conseguem desenvolver o uso da razão. Essas pessoas também podem receber o sacramento da unção dos enfermos. Certo. Uma questão muito importante. Quem é que deve pedir a unção? Às vezes a gente passa por essa situação. A pessoa está doente no hospital e aí uma outra pessoa pede a unção. Esse não é o ideal. A própria pessoa é que deve pedir, solicitar. Ela está doente, ela solicite a presença de um padre, de um presbítero para realizar ali a unção e também a oração para o doente. Mas em casos graves em que a pessoa não tem condição, está ali em estado terminal de vida, o parente próximo pode solicitar. Uma dica importante: se você está no hospital com um doente, é importante que quem esteja ali junto do doente solicite a presença do padre, para que ao chegar o padre para realizar a unção, a pessoa já esteja preparada para acolher. Às vezes uma outra pessoa de fora pede, e o próprio acompanhante do doente não sabe que irá alguém ali realizar a oração para o enfermo. Certo. Outra questão. E aqueles doentes, padre, que já estão assim em fase terminal, eles não têm mais uso da razão para dizer se querem ou não querem. O que é então que nós vamos usar aqui do que a igreja chama de presumir. O que é presumir? Se era uma pessoa de fé, você vai dizer assim, não, se essa pessoa estivesse em condições, com certeza ela pediria a presença do padre. Se você tem essa consciência, então você pode chamar, convocar o padre para estar lá presente. É a presunção, você vai presumir que essa pessoa então pediria, se ela estivesse, por causa da sua vida de fé, da sua participação na comunidade, do desejo que ela tem de restabelecer a saúde e também de receber um conforto nesse momento difícil, que pode ser também um momento de passagem das pessoas. Porém, nós não podemos, o padre nunca irá poder ungir alguém que já tenha falecido. Pode ser que aconteça isso, a pessoa já faleceu e ao chegar ali, o parente quer que haja então a unção. É importante dizer também que a unção, ela representa também perdão para o pecado daquele que a recebe. Se a pessoa estiver em condição de arrependimento, ela recebe o perdão. Ela recebe a absolvição. Tanto é que na nossa oração que nós fazemos, nós dissemos, se estiver pecado, ela seja então perdoada. Vou falar por último rapidinho do viático. O que é o viático? Essa expressão assim é bem antiga, mas que tem um significado. Viático significa alimento para a viagem.
é a última Eucaristia que a pessoa recebe antes de uma possível partida. Quem está ali em estado terminal de vida e ele tem condições de receber a Eucaristia, então o padre ou o ministro da igreja irá levar para esse doente a Eucaristia como alimento último, alimento para a passagem, para a partida dessa vida, para a eternidade, assim podemos dizer. Nós vamos para o nosso intervalo, já estamos de volta e nós iremos pegar a palavra de Deus na nossa mão para escutar o que Deus tem a nos dizer. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Casa Jamil, representante oficial da marca Maqueta. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. A Casa Rage agora é Casa Jamil 2, com novas instalações. Visite-nos ao lado da Casa Jamil 1. Na Central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade ao nosso papel. Valorize seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33-3731-3903. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731-1540. Formar uma família, ter uma casa do seu jeito ou simplesmente viver sem planos. Seja qual for o seu projeto de vida, a Estúdio 11 possui uma solução sob medida para você. Representante exclusiva da Italínia, uma das maiores indústrias de móveis planejados da América Latina, a Estúdio 11 oferece tecnologia, inovação e todo o apoio necessário na hora de planejar os seus sonhos. Estúdio 11 e Italínia, Avenida Bom Jesus, 419, Centro, Araçuaí. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. Estamos de volta.
nosso programa Iluminar, último bloco, momento da gente acalmar um pouco mais, silenciar o nosso coração. Vamos escutar a mensagem da Palavra de Deus. Vamos rezar por você que está aí nos assistindo, você que é nosso companheiro, nosso amigo. Hoje nós vamos escutar o texto de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 16. Lucas 5, 12 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um leproso. Vendo Jesus, ele caiu a seus pés e lhe pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique curado. No mesmo instante, a lepra o deixou. Jesus lhe ordenou que não dissesse nada a ninguém. E ele falou: Vá pedir ao sacerdote para lhe examinar e dizer, e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. No entanto, a fama de Jesus se espalhava cada vez mais, e numerosas multidões reuniam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas Jesus se retirava para lugares desertos, a fim de rezar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, são diversos os textos bíblicos que vão apresentar Jesus diante de um doente, que às vezes é interpelado pela cura, às vezes o próprio Jesus toma a iniciativa de curar, às vezes as pessoas são curadas sem que haja o conhecimento de Jesus. O Evangelho de São Mateus vai dizer assim, que as pessoas se aproximavam de Jesus e tocavam na sua veste para que recebessem a cura pela fé de suas enfermidades. Certo? Jesus não tem a intenção de explicar as doenças. Vocês já perceberam? Os evangelhos não colocam Jesus como um cientista. Ele não fica pesquisando as doenças, mas ele tem uma consciência. Ele liberta as pessoas que confessam e aproximam dele, desejando então a cura de suas enfermidades. E para Jesus há sempre uma relação importante entre cura e conversão. Ele vai dizer: você está curado, seus pecados estão perdoados. O sacramento da unção, ele de certa forma realiza naquele que o recebe essa mesma experiência. Você é convidado a sarar, vamos usar essa expressão bem popular, a melhorar a saúde, a ser curado, mas também ao perdão dos pecados. E se for preciso, uma mudança de vida. Jesus, como é que Jesus cura? São sempre com gestos, com palavras. Ele impõe as suas mãos sobre o doente, ele ordena a doença que deixe, ele ora ao Pai. Jesus unge as pessoas, não com óleo, às vezes com saliva, a própria cura do cego. Jesus unge os seus olhos com a saliva e Jesus toca nas pessoas, nas suas feridas, e às vezes se deixa ser tocado pelas pessoas. E então acontece a cura. O próprio Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele vai dizer assim que o cuidado com os doentes é condição para a nossa salvação. Como que significa isso? Ele vai dizer lá no texto de 25 de Mateus: eu estive enfermo, doente, e tu não fostes me visitar. Ou seja, ele está dizendo, cada vez que você se coloca ao lado de um doente como presença amiga, presença de fé, presença de esperança, você está, na verdade, visitando o próprio Jesus. Ele está presente em cada pessoa que sofre a enfermidade, em cada pessoa que está ali doente, às vezes com dor, às vezes com sofrimento. Certo? O sacramento da unção ainda é pouco valorizado. Poucas pessoas solicitam. E é preciso vencer uma compreensão um pouco medieval, que nós chamávamos esse sacramento de extrema unção. Ou seja, era aquele sacramento que deveria ser dado quando a pessoa não tinha mais possibilidade de reconfortar a saúde. Não é extrema unção, não é unção em última hora. Ela deve ser dada em caso de doença, mesmo que nós sabemos que essa pessoa não está ali na fase terminal. É sinal de cura, de libertação da dor para aquela pessoa.
Então, que Jesus nos ajude, então, a ser presença confortadora junto dos enfermos, junto das pessoas acamadas, aquelas pessoas que já estão aí, de fato, passando por essa experiência, e às vezes é a experiência última de sua vida mesmo. Quero rezar hoje por você, que em casa cuida de um doente. Eu sempre visitando as casas, as famílias, nas missas, ou nas comunidades por onde vou, a gente sempre encontra alguém que cuida do doente. E eu rezo por você. Rezo pelo doente, pela sua paciência, pelo conforto dessa pessoa, para que ele continue firme na fé, mas rezo também por você que cuida. Exige muita paciência, exige um cuidado especial, exige ali também que nós tenhamos a fé daquela mesma pessoa. Vamos rezar. Bendito seja Deus pela presença amiga que nos consola nos momentos de aflição, nos momentos de dor e de enfermidade. Bendito seja Deus por aqueles que acreditam em um mundo melhor e buscam construí-lo a cada dia. Bendito seja Deus por aqueles que lutam para recuperar a dignidade perdida. Bendito seja Deus por aqueles que, amparados por sua palavra, são em suas vidas sal e luz para o mundo. Bendito seja Deus por aqueles que, em nossa vida, são faísca de luzes, que nos ilumina quando tudo parece noite. Bendito seja Deus por aqueles que, com generosidade, armam a sua tenda e fazem morada em nosso coração. Obrigado a Deus por essas pessoas. Bendito seja Deus por aqueles que, com esperança, nos ajudam a cantar, a se alegrar em meio às dores, às enfermidades, sobretudo causadas por doenças. Bendito seja Deus pelo que, com fé firme, semeiam a palavra de Deus no mundo e fazem-nos viver. Bendito seja Ele, o Deus da vida, que não nos deixa sozinhos, nem mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos chegando ao fim de nosso programa. Quero deixar o meu abraço especial para todos vocês que nos acompanharam, as pessoas aqui de nossa cidade, aqueles que nos acompanham também por meio da internet, nosso canal da TV Araçuaí no YouTube. A todos vocês das comunidades rurais, muitas comunidades têm dito que estão acompanhando a TV Araçuaí. A TV Araçuaí, toda a equipe, agradece a sua presença. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam iluminados por Deus, que Ele sempre esteja em sua vida.